Há muito que eu já vinha me perguntando. A pessoa que escreveu o livro do Apocalipse, seja lá quem for, como dizem, se foi o discípulo de Yeshua, ou se foi outro Yohanan, isso não importa. Mas o que eu andei me perguntando sobre o livro do Apocalipse é em relação a esse velho problema que a gente sempre encontra na Bíblia. Citações que só estão mencionadas em um único lugar e ninguém mais fala a respeito. Apocalipse 2,14. A pessoa que escreveu o livro do Apocalipse, de onde essa pessoa tirou essa informação de que Balaão ensinou Balaque a enredar os filhos de Israel através da sedução e da idolatria das midianitas? Você já parou para pensar? Isso não está escrito em mais nenhum outro texto sagrado, não está escrito em lugar nenhum conhecido. Nenhum outro local na Bíblia, nenhum apócrifo conhecido menciona isso. De onde que veio essa informação? O escritor do Apocalipse tirou isso da onde? O Projeto Reino não fala nada sem pesquisar primeiro, sem estudar o assunto primeiro. E eu fui pesquisar, é claro. E de pesquisa em pesquisa encontrei algo sobre isso. Quem foi que fez alguma citação a respeito dessa informação de que Balaão ensinou Balaque a enredar os filhos de Israel através da sedução e idolatria? Flávio Joséfo, o famoso historiador judeu do primeiro século. Você já ouviu falar de Flávio Joséfo? Ele é um historiador judaico que muitos judeus não são afeitos ao que ele escreveu. Flávio Joséfo escreveu um livro chamado Antiguidades Judaicas. Tem disponível para baixar na internet se você procurar. Flávio Joséfo, Antiguidades Judaicas. Flávio Joséfo não era discípulo de Yeshua, ele era apenas um historiador. Historiador, aquele que relata coisas que aconteceram. E num dado trecho desse livro, desse historiador chamado Flávio Joséfo, que não era discípulo de Yeshua, ele menciona o episódio de Balaque e Balaão. Ele vai mencionando que a gente já lê em Números capítulo 24, Números 25, e além disso, ele ainda diz algo a mais em seu livro, que não tem no texto de Números. No texto histórico de um historiador judaico, está escrito o seguinte: Balaque, muito irritado por ver-se desiludido em suas esperanças, despachou Balaão sem lhe prestar homenagem alguma. Tendo o profeta chegado próximo do Eufrates, pediu para falar ao rei e aos príncipes dos midianitas, aos quais disse: Já que desejais, ó rei, e vós midianitas, que eu atenda em alguma coisa aos vossos rogos contra a vontade de Deus, eis tudo o que posso vos dizer. Não espereis que a raça dos israelitas pereça pelas armas, pela peste, pela carestia ou qualquer outro acidente, pois Deus, que a tomou sob sua proteção, a preservará de todas as desgraças. Ainda que eles sofram algum desastre, se levantarão com mais glória ainda, pois se tornarão mais sensatos pelo castigo. Mas se quereis triunfar sobre eles por algum tempo, eu vos darei o meio para tanto. Mandai a seu acampamento as mais belas de vossas filhas, bem adornadas, e ordenai-lhes que de nada se esqueçam para suscitar amor aos mais jovens e aos mais corajosos dentre eles. Isso que eu estou lendo é relato de Flávio Joséfo, o historiador. Ele continua dizendo o seguinte: Dizei-lhes que quando os virem ardendo de paixão por elas, finjam querer retirar-se, e quando rogarem que fique, respondam que não é possível, a menos que eles prometam solenemente renunciar às leis de seu país e o culto ao seu Deus, para adorar os deuses dos midianitas e moabitas. Dizendo essas palavras, partiu. Os midianitas não pensaram duas vezes em executar o conselho, isto é, enviar suas filhas e instruí-las conforme ele havia dito. Os jovens hebreus, arrebatados pela beleza das moças, conceberam paixão ardente por elas, declarando-a, e a maneira pela qual elas lhe respondiam acendeu ainda mais. Olha só, esse relato que eu estou lendo aqui é do historiador Flávio Joséfo. O historiador, não era discípulo de Yeshua. Não sabemos exatamente de onde ele tirou essa informação. Aí você vai continuando o relato, vem toda uma descrição das mulheres midianitas enredando os jovens israelitas que se apaixonaram e ofereceram-se para dar garantias de fidelidade. E mais lá na frente está dizendo: esses infelizes, levados por sua brutal e cega paixão, aceitaram as condições, abandonaram a fé de seus pais, adoraram vários deuses, ofereceram-lhes sacrifícios, semelhantes aos dos midianitas. Quem escreveu sobre isso foi só o historiador Flávio Joséfo. Atualmente, Balaão é descrito como um ser do mal, uma péssima pessoa, um homem maligno.
Só que quando a gente lê sobre Balaão no texto bíblico, a gente não vê isso. A Bíblia apenas apresenta em seus textos, Números capítulo 23, 24, 25, um homem que foi consultado por Balaque e que respondeu dizendo: não falarei nada que Deus não permita. É isso que a gente vê na Bíblia. Balaque consultando um homem que era considerado profeta e ele dizendo: não vou dizer nada além do que Deus mande dizer. Ah, Deus disse para eu não fazer isso que você está dizendo, nem por dinheiro nenhum, nem por ouro nem prata nenhuma. É isso que a gente vê na Bíblia sobre Balaão. E essa fala de Balaão é correta. Quem dera que todo crente, todo evangélico, cristão só falasse o que Deus ordena. E que todo religioso que acha que é de Deus se sujeitasse a consultar a Deus antes de fazer qualquer coisa importante, relevante. Só que no caso de Balaão, nada é muito fácil. Na verdade, Balaão é o personagem mais difícil de ser compreendido dentro da Bíblia. O texto de Josué, em Josué 13, 22, está dizendo no termo original, em hebraico, Bilam HaKosem, Balaão, o mágico. O texto de Josué está chamando Balaão de mágico, que nos termos da época equivale a um médium. É um médium, um cara que lida com espíritos e que consulta a deuses e divindades com fins financeiros. O texto de 2 Pedro chama ele de profeta e o Josué ele é chamado de mágico, equivalente a médium. Segundo de Pedro e o próprio Flávio Joséfo, chamando Balaão de profeta, pode confundir quem pesquisa por conta própria. Afinal de contas, Balaão era profeta ou mágico? Ou será que ele era os dois? Não podia ser os dois. E assim, Balaão torna-se o personagem mais difícil de ser compreendido dentro da Bíblia. Balaão era semita. Ele não era judeu, mas ele era semita, arameu, da Mesopotâmia. Então o que a gente depreende minimamente, para não ficar sem compreensão nenhuma a respeito de Balaão, é o quê? Que ele era uma pessoa que tinha o dom de profeta, mas usava isso como fonte de renda. Como hoje em dia também a gente vê que tem muitas pessoas que teoricamente têm um dom da parte de Deus, mas não pratica. A gente tem que entender assim, ele era um semita que tinha o dom de profeta, mas não usava adequadamente. Ele usava isso como fonte de renda. E por ele ter o dom do profetismo, o Deus que ele consultava, evidentemente acabava sendo o Deus verdadeiro. Nos textos hebraicos de Números, Balaão usa a palavra El. El, no texto hebraico, se refere apenas ao Deus Criador. As pessoas criaram essa coisa de que El era o Deus cananeu. Não, Deus em hebraico, na época, era dito apenas El. Quando Yah fala com Jacó, no texto original ele diz: eu sou El, o Deus de teu pai Isaac. El é o Deus Criador. E o escritor de Apocalipse? De onde que ele tirou essa afirmação de que Balaão ajudou Balaque a armar ciladas para o povo de Israel? Dos escritos de Joséfo, que é mais ou menos daquela época. Flávio Joséfo é daquela época. Isso daí já dá um entendimento de que realmente o livro do Apocalipse foi escrito posterior à destruição do templo, como a gente já tem um entendimento geral, e o escritor do Apocalipse certamente foi alguém que teve acesso aos textos de Flávio Joséfo, porque judeus não gostam de certificar nada que não tenha sido escrito em algum outro lugar por alguém. E a única pessoa que escreveu textualmente que Balaão chamou as mulheres midianitas para armar ciladas românticas para Israel, só quem escreveu isso foi o historiador Flávio Joséfo. Não existe nenhum texto considerado apócrifo que diga isso. Só Flávio Joséfo escreveu isso. Essa explanação é a respeito disso, da onde que o escritor do Apocalipse tirou essa informação de que Balaão, realmente teria, depois de toda aquela demonstração de fidelidade a Deus, não, eu só posso dizer para você, Balaque, o que Deus mandar. O que Deus não mandar, eu não direi. Amaldiçoa para mim que eu te pago. Não, só posso fazer o que Deus mandar. No livro do profeta Miqueias, ele cita Balaão positivamente, como um instrumento profético. E por isso Balaão se torna uma figura difícil. Em um texto da Bíblia ele é chamado de mágico, médium, Kosem. E no outro texto ele é chamado de profeta. E é citado positivamente.
A conclusão final dessa explanação é essa. Se o escritor de Apocalipse foi o único que registrou em termos de texto sagrado essa informação, de que Balaão ensinou Balaque a armar cilada para Israel através das belas mulheres midianitas, o escritor do Apocalipse foi o único escritor de texto sagrado, por assim dizer, que escreveu isso. E de onde ele teria tirado isso? Do texto de Flávio Joséfo,